Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Dando continuidade ao nosso estudo sobre vícios e virtudes, nós chegamos aqui na quarta virtude e no quarto vício, que seria a preguiça. A preguiça e que o seu contrário na virtude seria o indivíduo diligente, ativo, responsável, que não procrastina as coisas. Então, a preguiça dá uma ideia de muito gosto, uma delícia ficar sem fazer nada. No entanto, o ser é ato puro, ato, ação, realização. O indivíduo preguiçoso é aquele que não quer ser humano. Os países que têm mais desenvolvimento são os países que têm maior ação, assim, no povo, né? Então, quais são os países que progridem mais, pelo menos ultimamente? A China, que o povo trabalha muito, o Japão, que teve um grande progresso no passado, a Alemanha. Então, são países que o povo é muito ativo e, portanto, é um povo que produz mais, que entende mais, que avança mais nos conhecimentos. É por isso que esses povos mais ativos, que não têm muita preguiça, é que passam na frente dos outros. Alguém quer falar? Se notarmos bem, vamos perceber que a sociedade atual foi montada, foi feita com base nessa parte patológica e não em virtudes. A sociedade atual está cada vez mais dedicada à busca dos prazeres, procura viver de forma preguiçosa, luxuriosa, arrogante, e isso é contra a verdadeira natureza humana. Deus criou o ser humano para ser virtuoso. Se pensarmos bem, vamos entender o porquê o mundo está como está hoje. Ouvimos falar de guerras, de doenças, de problemas sociais, a humanidade sofrendo de problemas psíquicos, angústias, depressões, suicídio, enfim. Fica claro então que é necessário buscar as virtudes, até porque elas estão na base, na essência humana. Vamos dar alguns exemplos de preguiça. Por exemplo, viagens, gostar de ficar passeando, celulares, é outra coisa que a pessoa, o uso, né, excessivo da internet. Quais mais exemplos de preguiça? O que eu ia comentar é que a gente não vê um ser humano preguiçoso feliz. Você não vê ele feliz, ele é agitado, ele está sempre buscando fazer alguma outra coisa assim de dispersão, né? Mas não é na ação, no trabalho, na realização. E a pessoa, para estar de bem com ela, feliz na existência, ela tem que estar realizando alguma coisa útil. Isso é natural da essência humana. O resto é dispersão, né? Pensei também na especulação financeira, né? Que a pessoa quer dinheiro, mas não quer trabalhar. E no uso que muitos dão a inteligência artificial, né? A pessoa não quer mais pensar, ela quer que o trabalho seja dado pronto para ela. E as faculdades estão tendo um trabalho a mais agora para poder detectar, existem programas especializados para detectar
os TCCs, trabalho de conclusão de cursos, e provas que são, então, usadas como uma forma de desonesta de colocar ali tudo prontinho da inteligência artificial que dá uma resposta e a pessoa acha que é uma vantagem ela não precisar estudar, né? Outra coisa muito ruim da preguiça é que ela penetrou nas leis. O Brasil é o país que tem maior número de processos trabalhistas e processos agora de assédio dentro do ambiente de trabalho, porque o ser humano acha, bom, se eu posso processar o meu patrão, se eu posso processar a empresa, se eu posso processar o meu marido, o namorado, um homem qualquer, para ganhar uma boa bolada, por que eu haverei de me dedicar, dar duro, trabalhar? E se eu posso, afinal das contas, usar das leis para conseguir fazer valer a minha preguiça? E o Brasil é o maior exemplo disso, infelizmente. Inclusive a questão de vida, né? Quanto mais a pessoa tem ação, quanto mais trabalha, é claro, trabalho certo, trabalho correto, mais tempo de vida a pessoa tem. Então, a pessoa que falece cedo, por exemplo, pessoa geralmente muito parada, que o organismo vai parando. É claro, né? Sem ação, até os órgãos, a parte orgânica vai parando, até a pessoa perecer. Quer falar? Eu gostaria de dar continuidade, como advogado, esclarecer esse aspecto dos vícios na lei. Assim como a razão substituiu a revelação, hoje a vontade invertida humana substituiu a razão. Então, o que nós vemos é, nas leis, não um exercício da virtude, o exercício da razão junto com a questão afetiva. Nós vemos a vontade do ser humano livre e as leis protegendo os vícios, e os juízes, os operadores do direito, não conseguem ainda ver essa extensão da inversão, que é a vontade humana comandando toda a questão das leis. Você esteve lá em Portugal, né? E notou que lá na Europa o problema é esse também, né? Sim, nós estivemos recentemente dando aulas e palestras em Portugal, nas principais universidades, lá de Coimbra, lá na Universidade de Minho e Porto. E nós observamos essa mesma problemática da questão do direito invertido, né? Vamos dizer que o que nós precisamos hoje é restabelecer, restaurar as bases da virtude e da teologia no direito. Então, Dr. Kepp, existe uma ideia invertida de que o trabalho mata, que a pessoa tem estresse porque está trabalhando muito, e não que a resistência, a raiva ao trabalho é que traz o estresse, que é as pessoas porque ficam com essa sensação de estarem sendo exploradas, escravas, tendo que trabalhar. Então, isso traz realmente uma alteração do equilíbrio interno do organismo. E nós sabemos que as pessoas diligentes, que não procrastinam, que estão sempre prontas, acordam pela manhã, já dispostas a realizar algo de bom, de útil,
de verdadeiro, essas pessoas têm uma energia renovada a cada manhã. A cada manhã, elas se sentem motivadas para viver, porque a vida é realização. Nós estamos aqui para isso. Os antigos diziam, né, que nós estamos aqui para servir. Os religiosos ensinavam isso. Não deixa de ter um fundo de realidade. Agora, se a pessoa na inversão acha que se ela for servir ao outro, ela está sendo prejudicada, explorada, e está perdendo um tempo que ela poderia estar usando para si mesma, então ela não realiza nada, ela nunca vai ser um profissional de confiança que vai ser útil ao seu cliente. Então, hoje em dia, os profissionais veem como fazer melhor para conseguir tirar o dinheiro dos seus clientes, e não como melhor servir aos seus clientes. Então, precisa prestar atenção nessa questão da inversão. Então, vamos ver agora em seguida qual é o vício. Esse agora é um vício danado, Dr. Kepp. É a inveja. O vício da inveja, que se opõe à virtude da caridade, da gratidão, do afeto. Então, como os senhores estavam falando, né, na inveja, a pessoa tem uma resistência muito grande a ser caridosa, a ser boa, a ter afeto. Então, nós vemos na psicossomática um dos sintomas mais frequentes no próprio coração. A pessoa pode ter arritmias, pode ter até anginas, pode ter problemas de circulação ou, mais tipicamente também, sintomas nos olhos, problemas para ver, literalmente, né? Porque ela não quer sentir essa gratidão de ver as coisas bonitas que tem na vida. Na inveja, a pessoa ela se incomoda muito com o bem que existe na vida do outro. Ela sofre com o bem que ela vê que o outro tem. Ela não percebe que é ela fazendo o bem que ela também vai se sentir bem, né? Então, nós vemos, assim, a nível individual, isso acontece muito, mas é um problema muito grave quando é uma pessoa de poder que é muito invejosa, porque ela tem prazer em ver o outro sofrer. Isso pode ser um dono de empresa invejoso, né, um banqueiro que explora quem trabalha. Pode ser, por exemplo, um chefe de Estado, quando ele é muito invejoso, ele faz sofrer uma população toda, porque ele tem prazer na privação que o outro sinta. É algo muito sério esse problema, né? Acho muito interessante também, Dr. Kepp, nessa ciência da psicopatologia que o senhor desenvolveu, essa questão das fases oral, anal e genital que uma criança passa. Então o senhor explica que a fase anal sádica, que é a segunda fase, a criança ela tira o brinquedo da outra, não é para ela brincar, mas é para que o outro não brinque. Então ela tem prazer com a privação do outro. Então isso é inveja. E quando a pessoa, que eu acho brilhante nessa ciência da sociopatologia que o senhor desenvolveu, o senhor disse que essa atitude ela é característica dos poderosos, né? Lá em cima, principalmente nas finanças, nas áreas de finanças, os bancos, etc. Então, essa turma que cuida do dinheiro, eles substituem o brinquedo pelo dinheiro. Então, na população, eles querem tirar o dinheiro do povo para que o povo não usufrua. Mas não é para eles usufruírem, porque a inveja não deixa eles serem felizes com o dinheiro que têm. Então, eles querem satisfazer esse prazer, privando o outro de ter dinheiro. E isso é que causa miséria no mundo. Aliás, muitas pessoas dizem, mas como assim inveja? Por que eu vou ter inveja daquela pessoa? Eu tenho tudo já, não tenho motivo para ter inveja. Isso que o senhor está dizendo, que a inveja não é nós querermos ter o bem que o outro tem e nós não temos. A inveja é nós querermos tirar o bem do outro, a beleza, a felicidade, mesmo que nós tenhamos tudo na nossa vida.
Ou eles às vezes dizem, mas por que esse poderoso ou essa pessoa iria ter inveja de mim? Eu não tenho nada, ela tem tudo. E outro problema de inveja é a inveja que as mulheres têm dos homens. No livro, Esse é o grande problema das mulheres, né? Este livro, escrito há 40 anos atrás, está mais atual do que nunca. As Mulheres no Divã, uma análise da psicopatologia feminina, que mostra aqui detalhes, os meandros de como a inveja feminina dos homens, de outras mulheres, faz com que as mulheres se tornem muito infelizes e muitas vezes sem condições de liderança. Veja bem, muito se fala, mulheres não conseguem assumir cargos de liderança porque os homens não deixam. Precisa prestar atenção que a inveja, ela tira as capacidades da pessoa. O bem que a pessoa tem e ela não é grata, ela inveja o do outro, ela acaba por não desenvolver os próprios talentos. Fica sempre insegura, pobre, porque está sempre olhando para fora. Nunca está se aplicando para desenvolver o que tem, o bem que tem. E também, frequentemente, não tem gratidão, não tem caridade. Mulheres no poder são frequentemente tiranas por causa desse problema inconsciente da inveja. Então, a própria sociedade acaba se defendendo, né? E preferindo lideranças masculinas, que têm um pouco mais de tolerância, muitas vezes, do que mulheres. Então, vamos ver, um homem poderoso, muitas vezes, ele é mais tolerante do que uma mulher poderosa. Quer falar, Selma? Eu estava lembrando aqui nisso que a senhora disse, nos processos de divórcio, como essa questão da inveja da mulher, quando ela quer atacar de qualquer jeito aquele, né, o ex-marido. Então, ela usa subterfúgios assim, que a lei apoia, interessante isso, mas, por exemplo, para mexer com a guarda dos filhos, o que evidentemente mexe muito com os maridos, né, os ex-maridos. Então, a gente nota que é uma atitude invejosa e que muitas vezes os profissionais de direito não percebem isso e eles apoiam a doença da mulher, prejudicando a todos os envolvidos. Exatamente. E parece, né, que o grande número de pedido de divórcio, a iniciativa é a mulher que tem. Então, nesse sentido, mostra que a mulher projeta mais os problemas no companheiro do que vice-versa. O homem tem mais tolerância em levar a situação da família. E a mulher, mais vezes, mais frequentemente do que os homens, pede o divórcio, pede a separação, achando que se ela se ver livre do marido, aí ela vai ter a felicidade total na vida dela, né? É um problema de projeção causado pela inveja. É o grande problema da humanidade, né? A inveja que a mulher tem do homem. O grande problema do casamento. Doutor. Olha, doutor Kepp, só uma coisinha aqui. Vamos fazer uma parte. Ele fez uma afirmação que pode parecer assim meio bombástica. O grande problema da humanidade é a inveja que a mulher tem do homem. Mas a gente tem aí como uma boa base, uma boa referência, Gênesis. Mulher introduzindo no mundo o problema da queda da humanidade pela inveja. Então, quando ela sofreu o engano lá do Lúcifer, que teve muita inveja dela, aí ela passou essa inveja para o seu companheiro. Então, temos que perceber isso, porque cabe às mulheres atualmente esse retorno, essa conscientização, esse retorno
a posição dela, que deveria ser, como diz aí no quadro, deveria ser a da caridade, a do afeto, né? A generosidade, né? Que é a gratidão, que é o contrário da inveja. Tem algum quadro aí sobre inveja? Então, como os senhores podem ver nesse quadro pintado pelo pintor Catinari, Eduardo Catinari, aqui é o demônio da inveja, que ele aparenta riqueza, dá riqueza e poder para a pessoa, mas na realidade ele está dando a beber o cálice da morte. Notem que tem um demônio agarrado no pé da inveja e uma mulher aqui no canto da esquerda do quadro, meio que adorando, enganada pela sedução da inveja. Agora, a gente poderia dizer que o contrário da inveja, que é o amor, o afeto, é algo que se demonstra diretamente no sangue da pessoa, quando ele traz muitas microzimas ou energuinos, como o Dr. Kepp coloca neste livro, Teologia Trilógica, científica. Aqui ele explica a energia do sangue, que dá vida ao sangue, que são partículas luminosas chamadas de microzimas ou, Dr. Kepp, energinos. Este quadro que o pintor Catinari fez sobre o sangue ilustra a quantidade de pequenos energuinos que ele representou como pequenas imagens de Cristo, pintadas pelos mais famosos pintores da humanidade. Então, cada partícula de luz que a pessoa que tem amor e tem gratidão tem dentro do sangue, no microscópio de campo escuro para examinar o sangue, a gente pode verificar esse efeito que tem maravilhoso do amor, da gratidão, dando saúde e energia para o sangue do ser humano. Então, para darmos encerramento a esse estudo de hoje sobre virtudes e vícios, nós vemos aí no quadro, aí embaixo, um vício seríssimo, que é a ira, bem representada pelo pintor Eduardo Catinari, que é o que causa a pressão alta, ataques cardíacos, derrames cerebrais, cáries dentárias, tudo quanto é tipo de doença causada pela ira, além de causar guerras, porque nenhum ser humano quer ter paciência, tolerância, que é a virtude necessária para o ser humano conviver em sociedade. E, por último, a avareza, essa atitude ávara da pessoa é tão ligada a bens materiais que ela própria não consegue usufruir nada que ela tem. E o generoso, justamente, que não se apega aos bens materiais, ele então é capaz de usufruir dos bens na vida, sejam espirituais ou sejam materiais. Gratidão, né, Cláudia? É, gratidão. A gratidão é o afeto. Nós temos também uma representação da avareza pelo pintor Eduardo Catinari, que mostra que a avareza leva à miséria de todos, né? Não só a miséria própria que acaba levando, porque um milionário é miserável com ele mesmo, né? Ele não aproveita o que ele tem. Tão difícil ele aproveitar qualquer coisa que ele tem para impedir que os outros aproveitem. Já o generoso, não. O generoso tem uma vida rica, mesmo que ele tenha poucos bens materiais à disposição. Dr. Kepp, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Não, até a próxima, na nossa Faculdade Trilógica.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de CAP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.